Boa tarde, irmãs, irmãos, que todos sintam-se envolvidos amorosamente pela energia do Cristo nesta tarde de hoje. A todos aqueles irmãos que se encontram em seus lares, que se encontram nos seus trabalhos, sintam-se todos carinhosamente envolvidos pelas energias do nosso Mestre Jesus. E que também possamos nós fazer a nossa parte, mantendo o pensamento elevado, dos pensamentos positivos, de paz, de harmonia e de saúde. Vamos tratar de um tema hoje muito importante para as nossas vidas. Tema esse importante entre todos os tempos, que é a necessidade de aprendermos a nos conhecer. Faremos uma pergunta breve, rápida, mas não tão fácil de responder assim de pronto. Quem nós somos? Nós já paramos para pensar quem nós somos? O que estamos fazendo nesta existência? Qual é o propósito da nossa existência? Havia um mendigo que estava numa das ruas de Nova York, já fazia 30 anos, pedindo esmola, sentado sobre o seu caixote, um baú, embaixo de uma marquise. Um belo dia passou um estranho e ele prontamente gritou: "Ei, moço, tem um trocado aí?", estendendo o braço com o boné. E o estranho respondeu: "Não, não tem." Mas disse logo em seguida: "E o que você tem embaixo desse caixote, dentro desse caixote?" E o mendigo: "Não, não deve ter nada." Aí o estranho respondeu: "Mas você já chegou a olhar dentro deste seu baú?" E o mendigo disse: "Não, faz tanto tempo que eu estou sentado sobre ele que não deve ter nada, nunca olhei dentro." E aí o estranho disse para o mendigo novamente: "Dê uma olhada dentro." E seguiu o seu caminho. O mendigo, intrigado, foi ver o que tinha dentro do seu baú. A princípio, primeiramente, não conseguiu abri-lo, teve dificuldades, mas depois, com esforço, conseguiu abri-lo. E, para sua surpresa, encontrou no seu interior muitas riquezas, pedras preciosas, muito ouro. Nesta metáfora, neste simbolismo desta história, que não é contada por um espírita, mas nós espíritas podemos trazer a simbologia deste baú, deste caixote, como sendo a nossa existência, esta encarnação atual. Será que nós abrimos o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa mente, o nosso baú para vermos todas as riquezas que possuímos, ou passamos a existência apreciando só o exterior, nos entretendo com as coisas do mundo, sem nos apercebermos de quanta riqueza possuímos no nosso interior? A mentora Joana de Ângeles, nesta obra O Homem Integral, psicografia do nosso querido médium Divaldo Franco, nos traz no capítulo 3 o seguinte comentário: o homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. Ou seja, este livro foi editado pela primeira vez não faz 5, 10 anos. Já fazem 3 décadas que a mentora Joana de Ângeles nos falou e nos propõe essa busca interior, esse autoconhecimento.
Lá ela já dizia que o homem realmente não se conhece. Porque se perguntarmos para nós quem nós somos, perguntar para mim quem eu sou, eu vou dizer, eu sou o Pedro. Aí tá, tudo bem, você é o Pedro. Que mais que você é? Ah, eu nasci em Juí, nasci em 1965 e trabalhei na segurança pública. Ah, e que mais? Ah, sou casado, tenho esposa, tenho filhos. Essa é a identificação nossa. Essa é a identificação que o ego faz, que é essa pequena parte da psique, mas que não é toda ela, é uma pequena parte da consciência. Porque o ego faz esta construção de identidade. E nós achamos que nós somos isto, esta construção de identidade. Mas na realidade nós somos muito mais. Então a mentora vai dizer, o homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores, ou seja, o ego gosta de prazer, o ego gosta de conforto, o ego gosta de segurança, o ego gosta das coisas boas. Então nós, na nossa existência, nessa construção de identidade, nós vamos perseguindo estas metas exteriores e vamos esquecendo todo o conteúdo riquíssimo que há dentro de nós. Este conteúdo de quem realmente nós somos. Não apenas construtores desta identidade, deste momento. Muito pelo contrário. Aí continua a mentora. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal. Ou seja, nós vamos camuflando as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque hoje não é permitido chorar, não é permitido sentir medo, não é permitido sentir insegurança, porque isso tudo a gente busca, nós nos acostumamos, nós vivemos com todas as coisas sendo oferecidas para nós, e nós vamos, nesse caminhar, nesta caminhada, vamos camuflando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e não vamos nos conhecendo. Aí ela continua, sem uma correspondente identificação íntima. Nós não vamos nos identificando com nossa intimidade, com quem realmente nós somos. Então, nós vamos camuflando esse sentimento, vamos nos extenuando na realização pessoal, na busca das aquisições, e vamos deixando o nosso íntimo, aquilo que realmente nós somos, aquele conteúdo imperecível que nós somos possuidores e que precisamos trazer para a nossa consciência, vai ficando de lado, vai ficando amortizado, digamos assim. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz, na questão 919, muito conhecida de todos os espíritas, a preocupação em nos conhecermos. Qual é o meio? Ele vai perguntar. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então a gente já sabe que a resposta que Sócrates disse que foi conhece-te a ti mesmo. Mas o importante desta questão eu trago para nós esmiuçarmos melhor é um ponto interessante da pergunta de Kardec, que é para nós resistirmos ao arrastamento do mal, das más tendências. E eu posso afirmar hoje que o homem moderno, o homem odierno, contemporâneo, já está mergulhado, já foi arrastado pelas coisas exteriores, pelas emoções exteriores, pelas sensações exteriores. E nós temos que fazer agora o caminho inverso, que é buscar nos conhecermos para nos resistir
desses arrastamentos, fazer o caminho inverso agora, porque nós já estamos, toda a sociedade está dentro desse arrastamento. Haja vista que o Criador nos convida para este isolamento, para essa postura de nos voltarmos para nós mesmos, para os nossos lares, para nossas casas. E que bom que temos casas, mas também trazermos o entendimento e o simbolismo de que precisamos arrumar a nossa casa mental. Esse é o mais importante do propósito, do convite que o Criador nos faz. Voltarmos para nossos íntimos, para nossas emoções, descobrirmos novamente as nossas emoções, para que nós possamos trilhar um outro caminho agora. Muitas pessoas falam, eu ouço ouvir, daqui mais uns dias voltamos ao normal. Mas não existe mais o normal. O normal que era antes que nos levou a esta condição de estarmos aqui, neste isolamento compulsório, digamos assim, mas necessário, que o Criador faz este convite, dando nessa possibilidade para nós repensarmos as nossas atitudes. E vamos ver no livro de André Luiz, de Chico Xavier, Os Mensageiros, no primeiro capítulo lá, que André Luiz é um estereótipo da criatura humana, do homem moderno, do homem contemporâneo. Nós vamos ver no primeiro capítulo, que se intitula Renovação, vamos perceber que André Luiz, após ter estado no mundo espiritual, após o seu desencarne, que levou uma vida como qualquer outro cidadão, e que somente despertou no mundo espiritual, através da literatura do Nosso Lar, o primeiro livro de Chico, A Vida no Mundo Espiritual, e que no livro Os Mensageiros nós vamos ver no primeiro capítulo Renovação, que ele dizia que ele estava feito como um caramujo, vivia dentro de uma casca, isolado em si, sem perspectiva, sem a visão exterior, sem perceber a bondade divina e o amparo do Criador. Mas a partir daquele momento, ele havia despertado, ele havia conseguido interiorizar os seus sentimentos e perceber o quanto ele não tinha a visão da vida, feito um caramujo envolto dentro da sua própria carapaça. Então, interessante esse relato de André Luiz que ele nos faz. E a mentora vai novamente no capítulo 1 do mesmo livro, O Homem Integral, que vai nos dizer assim que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então nós precisamos descobrir quem realmente nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo. Caso contrário, nós vamos nos cansar na realização pessoal, na realização exterior, e não vamos conseguir buscar o nosso autodescobrimento, o nosso autoencontro com nós mesmos. Porque se nós ficarmos inconscientes, como nós nos encontramos hoje, como nós nos encontramos num estado de sono, que é aquele estado em que nós vivemos para os instintos básicos, a alimentação, vestuário, viver somente para a vida física, nós vamos aportar no mundo espiritual como André Luiz chegou, em condições de ignorância. E isso não vai nos trazer a tranquilidade necessária. Nós precisamos despertar, nós precisamos estar mais conscientes, nós precisamos trazer este conteúdo
que está no nosso íntimo, para nós trabalharmos no nosso dia a dia para alcançar o equilíbrio necessário para as decisões do cotidiano, as decisões que nos chegam todo dia, para que nós possamos tomar as melhores ações, a realizarmos as melhores ações, tomarmos as melhores atitudes, decisões que nos levam ao equilíbrio. Porque Jung vai dizer assim, Carl Gustav Jung, em relação ao inconsciente: o que eu não conheço dentro de mim vai ficar fazendo escolhas por mim. Bem interessante. Então nós vamos, aquilo que eu não conheço, que é a grande parte do nosso inconsciente, que nós estamos conscientes de uma pequena parte do iceberg, que só tem a pontinha que nós somos conscientes, o resto do conteúdo está embaixo d'água, aquele conteúdo de outras existências, segundo a doutrina espírita nos traz, as vivências de outras existências, o conteúdo, tudo aquilo que nós fomos, esta bagagem, ela está conosco, ela está dentro do nosso íntimo. Então nós precisamos, através de vários mecanismos, e um deles é o sonho. Quando nós sonhamos, nós temos que identificar certas figuras, certos símbolos. O Jung vai dizer isso. E a mentora Joana Espiritual também, mentora Joana, vai nos dizer em relação ao inconsciente, que nós precisamos trabalhar este conteúdo para fazermos com que ele nos ajude a nos conhecermos melhor. Ela vai dizer no livro Vida, Desafio e Soluções, que é outra obra excelente, que pode ser adquirida na nossa biblioteca, pode ser encomendada lá na SEAF, ao sábado de tarde, está aberto das 14 às 17 horas, pode ser encomendado esse livro. Ela vai nos dizer assim que o inconsciente está no comando das sensações e das emoções, deixando pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. Então veja que a mentora nos traz também, corroborando o que o Jung falou, que se nós deixarmos a inconsciência, a nossa inconsciência nos comandar, nós não vamos ter lucidez nos nossos atos. Nós vamos depender muito dos instintos, nós vamos agir por instintos, nós vamos agir sem conhecimento de causa, nós vamos agir por forte emoção, que muitas vezes a gente percebe discussões, agressões, atritos. Isso é agir por forte emoção, isso não é a consciência que está desperta, é o inconsciente que está nos mandando. É este conteúdo que está dentro de nós que vai mandar mais do que nós quando estamos lúcidos. Então veja a grande importância de nós nos conhecermos, de nós buscarmos saber quem nós somos. Através da meditação podemos fazer isso, deste exercício que é construído ao longo do tempo. Não dá para se dizer, chegar para uma pessoa, a partir de amanhã você vai fazer meditação. E essa pessoa não vai conseguir realizar isso. É uma construção, é uma etapa a etapa. Você precisa de disciplina, você precisa se concentrar. Caso contrário, no momento da meditação, os pensamentos vai surgir outros pensamentos, você não vai conseguir a concentração. Através da prece, da oração, mas tudo você tem que iniciar, fazer essa tentativa, iniciar este processo, que logo você chega neste patamar de auto se conhecer, de entender, de sentir as suas emoções, o porquê de tal emoção, o porquê daquele sentimento. Tudo isso nós vamos buscar quando nós estivermos conscientes, quando nós estivermos despertos para a vida. Caso contrário,
nós vamos chegar como o Cristo nos disse. Se relacionou, citou várias vezes, tem nos evangelhos, de estar dormindo, estado de sono, estavam dormindo. A gente pode ler mais atentamente os evangelhos e nós vamos perceber que seguidamente é citado, estava morto. Nessa compreensão simbólica desta palavra morto no evangelho, é quando a pessoa não estava desperta, estava inconsciente. Uma pessoa inconsciente é uma criatura morta para a vida. Ela vai viver só sobre os instintos primários, só para injunção dos seus instintos. E nesse entendimento, Emmanuel vai fazer um arrazoado sobre estar dormindo, esse estado de sono, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, no item 88, quando ele vai analisar uma frase quando Jesus estava no Getsemani, orando, e os discípulos estavam dormindo. Por 3 vezes ele foi alertá-los. E o item 88 do nosso querido irmão Emmanuel diz assim: velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudeste velar comigo? Isso está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 40. E Emmanuel vai, com toda a sua propriedade, com toda a sua inteligência, com todo o seu amor por nós, vai trazer a seguinte conclusão: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Vejam bem, podemos nós, hoje, nos considerarmos conscientes dessas obrigações, discípulos que estamos preparados, porque não é este primeiro encontro, como vai dizer a mentora Joana de Ângeles, que nós tivemos contato com o conteúdo do Evangelho de Jesus, da Boa Nova. Já em outras oportunidades, outras existências tivemos, só não soubemos aproveitar. Então, por isso que é interessante nós estarmos conscientes, não no estado de inconsciência, no estado de sono ou dormindo, como se referia o Mestre Jesus. Vai dizer mais Emmanuel: entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Então vejam bem que é necessário nós fazermos muito esforço para estarmos ao lado da proposta de Jesus. Porque vejam bem, os escolhidos, os apóstolos, mesmo eles que tinham suas dificuldades, que já tinham passado 3 anos com Cristo, recebendo o benefício da sua mensagem, não se mantiveram conscientes naquela hora derradeira. E vai continuar Emmanuel: é indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Ou seja, nós ainda, a todo momento, a todo instante, a cada existência, estamos recebendo o convite do Mestre Jesus. Como lhe diz, o Pai trabalha até hoje, como eu também trabalho. Então, ele vai continuar nos convidando. A cada existência, nós teremos uma nova oportunidade. Segue Emmanuel: claro que não confias tarefa de importância fundamental
a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Então, como diz Emmanuel, não são poucos aqueles que se encontram adormecidos, continuam no estado de inconsciência. Então veja a necessidade de nós despertar, conhecermos quem nós somos, para poder realmente trabalhar junto nesta tarefa com Jesus. Realizar esta incumbência que recebemos dele, de nós ajudarmos junto no seu projeto. Vai continuar Emmanuel. Olvidando, esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Vejam bem que profundo este ensinamento. Porque Jesus vai dizer lá, vocês nem uma hora vocês conseguiram ficar acordados comigo, participando comigo junto, estando ao meu lado. Então veja o simbolismo de que uma encarnação pode ser uma hora. E esta encarnação nós podemos estar com Jesus ao seu lado, fazendo a incumbência que Ele espera de nós, fazendo a tarefa que nós fomos preparados no mundo espiritual para realizar. A tarefa do bem, da solidariedade, de ajuda mútua a todos os irmãos, independente de raça, de cor, de credo religioso. Temos que fazer a nossa parte, porque Jesus conta conosco. Ele deixou esta incumbência. Será que nós vamos postergar para a próxima encarnação? Vamos nos melhorarmos, aproveitar esse convite que o Criador está nos fazendo, que é um convite ímpar, para nos modificarmos agora. Vamos modificar um pouquinho que seja, pelo menos para colaborar neste projeto do Cristo. Continua Emmanuel. Em vez disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látigo da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Esse é o Emmanuel, sempre nos esclarecendo quanto às nossas obrigações que temos, porque estas mesmas obrigações, estas mesmas tarefas, nós nos prontificamos a realizar no mundo espiritual. Antes de retornarmos para a nossa família, aqueles que nós nos convivemos, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, cada um com a sua tarefa, seja ela de grande porte, de pequeno porte, mas é uma tarefa. Precisamos nos conhecer, precisamos buscar mais a meditação, buscar a prece, a oração, para que este conteúdo nós ficamos habilitados e recebamos este conteúdo que nós precisamos descobrir dentro de nós, para que nós tenhamos mais lucidez nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, junto a todos aqueles nos quais nós convivemos, sejam eles familiares, amigos, a nossa comunidade. Obrigado pela presença de todos, obrigado que todos possam
estar em paz, em harmonia. Vamos nesse momento, então, queridos irmãos, fechar os nossos olhos, deixar que as energias de amor, de paz, de equilíbrio nos envolvam, envolvendo todo o nosso ser, nos trazendo o equilíbrio necessário para o nosso ser, para o nosso espírito, equilibrando as nossas energias, dissolvendo as nossas aflições, nos fortalecendo na esperança, no equilíbrio, na paz, na coragem necessárias para este momento em que toda a humanidade, todos nós estamos passando, para que nos fortaleçamos a cada dia que passa, com os pensamentos no bem, os pensamentos no nosso Pai Criador, no nosso querido amigo Jesus Cristo, para que nos proporcione também atingir e refletir esta paz, esta harmonia para todos aqueles outros irmãos nossos que passam por dificuldades, que passam pelas aflições, que possam todos eles também vibrar no amor, na coragem, no bom ânimo, na saúde, na esperança de dias melhores, fortalecidos e conectados com a espiritualidade superior. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos e que assim seja.